Uma década da NBA se passou. A década dos anos que terminavam com 10. A próxima temporada vai terminar em 20, e normalmente a gente vai falar que é a temporada de 2020 da NBA. Então, a década de 10 a 19 já se encerrou na NBA. Então a gente vai começar aqui uma série de vídeos, seguindo até uma toada do que a NBA fez no próprio site dele, os vídeos falando dos times ideais da década, falando de os melhores defensores da década, e falando de várias coisas dessa década que passou, que foi uma década muito gloriosa para a NBA. E o vídeo de hoje a gente vai eleger o All-NBA Team de 2009, 2010 até 2018, 2019. O NBA Team da década de 10. Mas, diferente do que a NBA fez, a gente vai utilizar dados. A NBA fez uma lista muito subjetiva, mas a gente sabe que listas subjetivas geram muita discussão e muito descontentamento por parte dos nossos telespectadores. Mas a gente resolveu fazer diferente, resolveu fazer uma lista com dados, Felipe. Felipe tá aqui comigo, Felipe Haguerrara. Como sempre. Como sempre. E a nossa lista baseou basicamente nos prêmios. Pra tornar, já que a gente tá falando de uma premiação, o All-NBA Team, a gente vai falar de prêmios também pra fazer o All-NBA Team da década. Acho que já vale no início a gente começar explicitando os critérios pra isso, né? Cada jogador que foi nomeado pra algum All-NBA Team na década recebeu uma pontuação. Se ele foi nomeado pro terceiro time ideal da liga, ele recebeu 1 ponto pra cada nomeação. Se foi pro segundo time ideal da liga, ele recebeu 3 pontos para cada nomeação. Se ele foi defensor do ano, ele recebeu 4 pontos para cada prêmio que ele ganhou. Se ele foi primeiro time ideal da liga, ele recebeu 5 pontos para cada vez que ele foi eleito para o primeiro time ideal da liga. Se ele foi MVP das finais, ele recebeu 7 pontos para cada vez que ele foi eleito MVP das finais. Se ele foi MVP, ele recebeu 10 pontos para cada prêmio de MVP que ele ganhou. É justo essa lista, né? É uma pontuação justa. Como você falou, o pessoal normalmente tende a ficar bastante alvoroçado com listas mais subjetivas, né? Quando a gente faz alguma lista. Sempre rola um descontentamento, algumas pessoas às vezes até sendo um pouco indelicadas nos comentários. Então, a gente vai seguir uma toada aqui considerando os dados, né? Os dados, as premiações. Exato. A gente já vai partir de um critério subjetivo porque as premiações da NBA são subjetivas. Mas se a gente fosse montar uma lista subjetiva, possivelmente seria diferente dessa lista. Sim, sim. E a gente está considerando prêmios também. Pode ser que algumas pessoas considerariam alguns outros fatores nessa pontuação. Exato. Mas é o que a gente acha que, pelo menos para considerar os All-NBA Teams, os principais jogadores dessa década, se embasando em dados e também na segmentação das posições, como é Com feita certeza. os All-NBA Teams, né? Sim, vale avisar que os nossos All-NBA Teams vão ser compostos por 2 guards, 2 forwards e 1 center. Tem jogadores que jogaram de forward ou center a maior parte da carreira, mas aí a gente vai considerar o que a gente acredita que ele se destacou mais nessa temporada, por onde ele ganhou mais prêmios durante toda a década. Qual posição dessa, né, Felipe? Assim, dentro dos nossos critérios também, dentro da oficialidade, o nome mais contestável que poderia se falar entre center e forward, que é a dúvida, ele jogou a maior parte do tempo da carreira dele como um center. Ou pelo menos a maior parte que ele ganhou prêmios, que ele se destacou muito como center, né? Isso. Bom, antes de mais nada, Felipe, recados. Oba! Recados. Recados. Então, galera, você que tá vendo o vídeo aí e falou, nossa, que bacana, tudo mais, eles não se abalaram com a repercussão das listas e eu quero ver mais esse tipo de conteúdo. Clica no botão de se inscrever se você ainda não fez isso. E também, se você ainda não fez, principalmente apertar o sininho do lado para receber as notificações de vídeos novos. E também pratique todas as interações possíveis com o vídeo e com o canal. Então, deixa o like, comenta, compartilha com seus amigos, mostra para todo mundo, divulga ele também. Porque tudo isso que você faz ajuda o YouTube a entender que esse vídeo foi importante para você. E o algoritmo vai entender isso, recomendar o nosso vídeo para as pessoas e te recomendar conteúdos também que tenham mais a ver com o seu perfil. Boa, Felipe, muito bom. Vamos começar primeiro pelo terceiro time ideal da liga. Bora. Eu vou falar o nome dos jogadores e vou falar a pontuação que eles tiveram. Tem gente que, por causa dessa regra que a gente colocou de selecionar por posições, que vai ter pontuação acima, talvez, de pessoas que estão no segundo time, mas
É a regra que a NBA usa, sempre 2 guards, 2 forwards e um center. E é isso que a gente vai usar. A dupla de guards desse time, do terceiro time ideal da liga, é Chris Paul e Derrick Rose, Felipe. O Chris Paul ficou com 22 pontos e o Derrick Rose ficou com 15 pontos. O que você achou dessa dupla, Felipe? É uma dupla muito importante aí nesses últimos anos, né? O Chris Paul, ele tem uma relevância histórica contínua. Ele já era um destaque quando entrou na liga, era uma grande esperança para New Orleans, né? Chegou a ser também uma grande esperança para o Clippers de alcançar os voos mais altos, foi o líder da Lob City. E mesmo até hoje, assim, por mais que ele seja um contrato indesejado, o jogador em si, ele é bem quisto em muitos clubes, né? E o Derrick Rose, pelo fator de ter sido o MVP mais jovem da história. Engraçado que o Derrick Rose, ele conseguiu essa vaga no terceiro time com apenas uma temporada. Que ele ganhou... Ele tem 2 prêmios nessa temporada, nessa década. Que é o prêmio de MVP e o prêmio de First All-NBA Team. Os 2 que ele ganhou na mesma temporada. Pra ver, e é importante a gente salientar que o prêmio de MVP, ele tem que ser um delimitador também pra... Ele tem que ter esse peso grande. O Derrick Rose, querendo ou não, por mais que uma parte da carreira dele tenha sido marcado por baixos, né? Depois dele de lesões, de ter sido MVP. Só o fato dele ter sido MVP já meio que garante ele, por exemplo, como um Hall of Famer. Com certeza, com certeza. Bom, a nossa dupla de forwards, o primeiro cara que conseguiu entrar no terceiro time é o Dirk Nowitzki, que ficou com 14 pontos, e o Blake Griffin, que ficou com 11 pontos. Blake Griffin foi o último selecionado aqui. É o selecionado na Bacia das Almas. Passou na recuperação nos All-NBA Teams da década, né? Isso. Como a gente tá delimitando as posições fazendo igual aos NBA Teams, 2 jogadores ficaram acima dele nos critérios de pontuação, né? Sim. Só que pela parte posicional eles não puderam entrar, que foram Rudy Gobert e Damian Lillard. Sim. Agora o Blake Griffin... O Blake Griffin é um dos grandes ícones aí, né, dessa década, na verdade. Do início dela, né? Ele conseguiu entrar tendo 2 third teams, 2 terceiros times e 2 second teams. É justo, é justo. O Dirk, mais do que isso, né? Porque o Dirk teve o título... A gente não contou títulos aqui porque a gente tá avaliando critérios individuais, mas o Dirk teve um título que propiciou para ele um MVP das finais. E isso já garantiu para ele 7 pontos aqui na nossa lista. Ele teve também, além desse MVP das finais, um third team e 2 second teams. Dirk merece, né? Obviamente que se fosse na década passada ele estaria mais acima nessa lista. Quem sabe, se você gostou dessa ideia, a gente pode fazer de outras décadas também. Exato. Fica com vocês. E ele poderia estar aí. O Dirk é absolutamente merecido, né? Tudo bem que aqui tá considerando pontuação mesmo, mas o cara ganhou um título, o cara teve... o MVP dele não chegou a ser nessa década? O MVP não foi em 2006. Em 2006, né? 2006, se não me engano. Mas foi 2006 isso mesmo. ou 2006, 2007, eu acho. Então, ele tem um nível de importância que é engraçado. Grande parte desses jogadores... Grande parte não, mas alguns já tem uma relevância desde antes, né? Dessa década. Sim. O Dirk é um desses caras. Bom, completando esse All-NBA 13, a gente tem Marc Gasol. Marc Gasol, que querendo ou não, liderou uma franquia para uma final de conferência, foi um ícone, jogou bem a década inteira, ganhou um título recentemente. Muito boa a adição do Marc Gasol. Ele teve um All-NBA First Team, um All-NBA Second Team e um Defensive Player of the Year. O Gasol que tem essa parte de liderança e a gente falou aí de um prêmio, de uma seleção de melhores defensores aí mais pra frente. Cara, uma coisa que a gente pode garantir é que o Gasol vai estar nela. Com certeza. E é muito fácil. Porque muito fácil. Além de um prêmio de melhor defensor, ele deve ter entrado em alguns All Defensive Teams e até ele entraria pela parte mais subjetiva, porque o Gasol, ele é um defensor muito subestimado na liga, né? Com certeza. Com certeza. Ganhou só um defensor do ano, mas poderia ter ganho mais. Exato. Porque ele não é um defensor muito atlético, né? Ele é um defensor tático, inteligente. Posicional. É. Se posiciona muito bem. Segundo time ideal da liga. O primeiro guard. Aqui a gente já tá chegando nos caras que influenciaram mais recentemente, né? Isso. Russell Westbrook, que chegou a ter 36 pontos.
Russell, por pouco ele não entra no primeiro time. Muito pouco ele não entra no primeiro time. E ele tem um MVP, 2 All-NBA First Teams, 5 All-NBA Second Teams, 1 All-NBA Third Teams. Uma coisa que você vai perceber é que o prêmio de MVP vai dar muito peso para as pessoas. Com certeza. Porque tanto que levou o Derrick Rose a um All-NBA Third Team. Com certeza. E, querendo ou não, o Westbrook é uma das figuras mais marcantes dessa década. Não tenho o que falar, a gente tem muitas críticas ao basquete do Russell Westbrook, mas eu acho que a gente critica porque a gente já espera muito dele. Exato. A gente tem críticas a tudo. A gente tem críticas, inclusive... A gente tem críticas a tudo, realmente. A gente tem críticas até ao prêmio de MVP dele, né? Que a gente tem as nossas considerações. Agora, por mais que a gente possa discordar, a gente também vê a validade dele ter ganhado isso na época. Com certeza absoluta. Então, tem toda a importância histórica e também outro cara que entra em muita coisa subjetiva, recordes quebrados. Sim. Poderia entrar num time desse facilmente. A dupla de guarda do Russell Westbrook é o senhor Kobe Bryant, que teve 4 All-NBA First Teams e 1 MVP das finais. Ficou com um total de 27 pontos. O grande ápice do Kobe Bryant foi na década passada, com certeza absoluta. Exato. Mas o Kobe foi muito bem nessa década, na primeira metade, antes da lesão que ferrou com a carreira dele. Né? Um dos grandes da história, um dos grandes shooting guards da história aí, né? Sim. Merecidaço. É difícil ficar comentando, tipo... Se a gente pegar um da década passada, é muito provável que ele vá estar mais alto, vai estar no All-First. All-First, com certeza. Facilmente. E para ver o tamanho da grandeza, até com problemas de lesão, mesmo numa década em que ele não teve a melhor produção da carreira, e ainda assim... Second Team é bastante coisa. Muita relevância, cara. Bom, a dupla de forwards é formada por Kawhi Leonard, que teve 2 NBA First Teams, 1 NBA Second Teams, 2 Defensive Players of the Year e 2 MVPs das finais, com 35 pontos. Kawhizão Rapaz... Kawhi é bruto demais, né, cara? Faltou um MVP pra coroar, né, cara? Se tivesse um MVP, ele estaria no primeiro time. Fácil. E bruto demais, né? Você vê a distribuição dele, né? Sim. Os prêmios de Defensive Player of the Year. 2 The Boy e 2 MVP das finais, cara. Muito cara, bons. 2 MVPs das finais não é pra qualquer um, cara. Em franquias diferentes. Uma num momento em que ele ainda... O mundo tava descobrindo ele como um gênio. Sim. E a outra foi a consagração dele. E a outra uma consagração numa franquia sem títulos, né, cara? Impressionante. A dupla dele é o Giannis Antetokounmpo, que começou a ter grande destaque na NBA recentemente, mas ele já tem um prêmio de MVP, tem um First All-NBA Team e tem 2 Second All-NBA Teams, totalizando 21 pontos. Merecido também, né? Tudo bem que o impacto dele é recente, mas como a gente falou, o prêmio de MVP conta muito. Isso. E é uma evolução fabulosa. A NBA fez um All-NBA da década também, né? E ele tava no third team. E ele tava no terceiro time. Aliás, esse time da NBA da década, a gente colocou na descrição do vídeo pra você acompanhar e comparar. Então. E mesmo considerando algumas vezes, como a gente fala, fatores mais subjetivos, eles colocaram o Giannis também, porque a NBA tá tentando emplacar ele como a nova cara da liga, né? Sim. E um monstro. E não é só isso, né? Temporadas de evolução, como a gente já falou acho que no podcast, que ele poderia facilmente ter ganhado vários Most Improved Players. Eu acho que toda temporada dele ele é o Most Improved Player da NBA. Os outros só ganham porque ele não pode ganhar mais do que uma vez. Mas eu acho que, inclusive, na próxima temporada, eu colocaria como um hot take. Ele vai estar com certeza na próxima temporada não, na próxima década. Ele vai estar no All-Decade de First Team, com certeza. Com certeza. Completa o time Anthony Davis na posição de pivô. Ele teve 3 All-NBA First Teams e conseguiu 15 pontos. Aqui que entra o que a gente falou. O Anthony Davis ele migrou muito da posição de power forward para a posição de center. Basicamente, se for analisar as temporadas, ele jogou meio a meio nas duas posições. Só que, no final da carreira dele, no final da carreira curta dele, mas ainda a carreira dele, ele começou a jogar mais de center, e foi onde ele conseguiu ter um pouco mais de destaque. Ele foi top 3 MVP também, sendo center, então a gente decidiu considerar ele como center. Isso, e só pra também, como a gente tá falando de dados,
A gente busca dados para comprovar essa visão de que ele tá atuando mais como um center. As únicas temporadas da carreira dele, que ao todo, se eu não me engano, foram 7, ele só não passou uma porcentagem maior do tempo como center nas 3 primeiras. Sim. Nas 4 seguintes, que inclui a última, inclusive na última, ele passou 96% do tempo de quadra dele como um center. Pois é. A gente sabe que ele prefere ser power forward. Possivelmente, talvez ele seja power forward no Lakers. Não se sabe. Mas ele foi mais center do que power forward. Exato. Vamos pro primeiro time, Felipe? Opa! Dupla de armação do primeiro time, Felipe. Eu acho que essa é barbada, hein? Stephen Curry é o primeiro armador com 2 MVPs, 3 NBA First Teams, 2 NBA Second Teams, 1 NBA Third Team e ele totalizou, assim, 42 pontos. É a face de uma franquia, de uma maneira de jogar que revolucionou Sim. a NBA, né, cara? Além dele ser o primeiro armador desse time, ele foi o terceiro melhor na nossa lista também. E algo bem notável, que ele tem, além de tudo isso, ele tem os títulos pra colocar na conta dele, só que ele nunca foi MVP das finais. Nunca foi MVP das finais. Se ele fosse MVP das finais, ele ia continuar em terceiro, provavelmente, porque tem uma diferença bem grande de pontuação pro segundo. Mas talvez ia tirar ponto do segundo, quem sabe. Exato. Bom, o segundo armador é o James Harden, que tem 1 MVP, 5 All-NBA First Teams. 5 All-NBA First Teams, meus amigos. Muito All-NBA First Team. Ele poderia estar bem acima dessa lista se tivesse ganho outros MVPs que a gente acha. E um All-NBA Third Team, que ele conseguiu 36 pontos. Ele tá no 4º lugar da nossa lista. Se ele tivesse ganho pelo menos mais um dos MVPs que a gente acha que ele deveria ganhar, ele já estaria em terceiro. Já estaria em terceiro. E, como você disse, né? Os guards são barbada, né? É barbada. Pior que eu nem pensei no trocadilho, mas... Eu olhei pra você achando que você tinha falado do trocadilho. Foi só expressão de velho mesmo. Bons guards, né, Felipe? Foram... Eu acho que não tem nem o que dizer. Na década, eles foram os melhores guards aí. De longe. De longe. De longe. Facilmente. De longe. O primeiro colocado da nossa lista e também o primeiro forward. Eu acho que esse também é fácil de adivinhar, não tem como. É LeBron James. 3 MVPs. 9 All-NBA First Teams. Um Third Team que foi da última temporada, senão seria 10, a década inteira no All-NBA First Team. 3 MVPs das finais, cara. 97 pontos, cara. Por uma grande margem aí de todo muito mundo. Grande, né? muito grande. Pra ver a relevância dele como um monstro, né, cara? E se eu não me engano, os 3 MVPs dele foi nas 3 primeiras temporadas da década, né? 11, 12 e 13. Pra você ver. Ele não ganhou mais nada na década inteira e já tem 3 MVPs, cara. O outro forward pra completar também é muito fácil de achar. Kevin Durant. 1 MVP, 6 All-NBA First Teams, 3 Second Teams e 2 MVPs das finais. O Kevin Durant chegou a 63 pontos. Segundo colocado da nossa lista, atrás do LeBron James também. Então, outro cara, tipo, absurdamente talentoso, né, velho? E absurdamente dominante, né, cara? Então. E até hoje, tipo, ele é um cara que vivem nos perguntando, pedindo aí nos comentários pra fazer um vídeo de como ele vai voltar. Cara, ele não precisa nem voltar com o mesmo atleticismo que ele tinha. Ele pode voltar 50% do atleticismo que ele vai ser um dos melhores da liga. Isso, e voltar correndo a 2 por hora. Tipo, as características de jogo dele... Pode ser um novo Dirk. É completamente absurdo. Ninguém consegue marcar ele. O center desse time, cara, aí eu acho que com certeza não estaria no nosso time subjetivo. Mas merece estar aí, cara. Se a gente parar pra analisar, merece bastante. Que é o Dwight Howard. O impacto no começo da década aí foi massivo, absurdo, né? Absurdo. E é bem no começo mesmo, é bem nos 3 primeiros anos que ele conseguiu isso. Que ele conseguiu 3 All-NBA First Teams, 1 All-NBA Second Team, 2 Defensive Players of the Year. E ele totalizou 26 pontos, cara. Ele fez menos pontos que, por exemplo, Kobe Bryant, Kawhi Leonard e Russell Westbrook, mas pela posição ele acabou entrando. A gente esquece quanto o Dwight Howard foi bom, né, cara? Ele tava em destaque numa época em que a gente ainda tava olhando muito pros pivôs, né? Os pivôs eram um dos principais jogadores dos times na maioria das vezes. Isso, e ele era uma outra força, tipo, dominante. Quem lembra aí do desempenho dele num dos dunk contests que ele... Sim, que ele tá com a roupa de super-homem. Ele enterrou numa tabela mais alta, sabe? Tipo, e com folga ainda pra
conseguir enterrar. Tipo, acho que a tabela normalmente tem 11 pés de altura, ele enterrou numa de 12. Ele é o segundo projeto de Shaquille O'Neal do Orlando Magic, né? É, A trajetória até certo momento foi até parecida. Chegou em finais, foi pro Lakers, só que depois daí foi ladeira abaixo. e lembrar também que, como a gente está considerando a década, ele ganhou 2 prêmios de Defensive Player of the Year, mas em 2009 ele teve um outro, né? Sim, sim. Que não pôde entrar nessa lista. É merecido, a gente pode achar até estranho pelo momento que a gente conhece hoje do Dwight Howard, mas é merecido, né, Felipe? É, monstrão, Bom, vamos relembrar os times, Felipe? com certeza. All-NBA 13. Chris Paul, Derrick Rose, Dirk Nowitzki, Blake Griffin e Mark Gasol. All-NBA Second Team. Russell Westbrook, Kobe Bryant, Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo e Anthony Davis. All-NBA First Team. Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Kevin Durant e Dwight Howard. Bons times? Bons times, com certeza. Cara, eu acho que esse primeiro time, mesmo com o Dwight Howard em baixa, faria uma dinastia na NBA de muitos anos. Que o Dwight Howard, ele teria pouquíssimas responsabilidades aí, né? Seria mais pra completar o quinteto. Exato, Talvez ele nem tocasse na bola na mão. exato. Seria mais pra fazer pick and roll E olhe lá. e olhe lá. Bons times. Bom, se você... Comenta aí o que você achou desses times. Se você não concorda, se você concorda, a gente quer saber a sua opinião. Também não se esquece de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber notificações sempre que o vídeo novo for postado aqui. E também curte o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer. Aliás, só comenta educadamente se você gostou ou não gostou, se você discorda ou não discorda. A gente tá apto a qualquer opinião, mas a gente não gosta de ofensas tanto a nós quanto a outros comentários. É isso, valeu, é nóis. Tchau, tchau.